Sejam muito bem-vindas ao Poder do Salto, esse podcast que tem aproximado mulheres que se conectam fazendo movimentos incríveis. E eu venho falar para vocês hoje, apresentar para vocês uma empreendedora, uma mulher que tem feito um movimento saudável também. E ela está dentro de uma área que eu sou muito fã, que eu gosto muito, que é a área de comida, né, gente? Quem conhece, assim, que me acompanha um pouquinho mais de perto, sabe que a pessoa gosta de comer, entendeu? Tem um paladar aguçado. Então, eu vou apresentar para vocês hoje a Érica Thaís. Érica Thaís, seja muito bem-vinda ao Poder do Salto. É maravilhoso poder te receber aqui. Eu quero que você conte para as pessoas quem é você e o que te levou a chegar na Érica Thaís Doces Saudáveis. Como que foi essa trajetória? Mas você pode começar falando quem você é, me diz aí. Oi, Raíssa, é um prazer imenso estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui participando do Poder do Salto e estar representando a Érica Thaís Doces Saudáveis. Eu me chamo Érica, eu sou sócia e fundadora da Érica Thaís Doces Saudáveis, que iniciou em 2022, após um período de pandemia muito difícil. Sim. E tudo isso começou durante a Covid. Durante a Covid, muita gente passando mal, muita gente indo embora por conta da saúde. E eu lembro que nessa época meu marido era pré-diabético. Nossa. A gente não era nada saudável, a gente não tinha um estilo de vida nada saudável. E nesse período, meu marido estava com a saúde um pouco complicada, porque ele estava muito acima do peso. Sim. E aí eu fiquei com medo, fiquei preocupada dele adoecer. Então, nessa ocasião, eu falei o seguinte, eu falei, não, a gente vai procurar um profissional e a gente vai mudar o estilo de vida da gente. E foi aí que eu procurei um nutricionista, um avaliador físico, enfim. E começamos a famosa dieta do nutricionista. Eita, e aí? E aí, o que mais me incentivou aí foi por conta dele, porque eu tinha muita preocupação dele adoecer, né, na época, pegar Covid, enfim. E aí a gente começou. A princípio, a gente tinha um prazo. A gente precisava cumprir a dieta por 4 meses. E nessa época eu achava muito difícil, porque eu sempre fui louca por doce. Eita. Louca por doce, daqueles bem gordão mesmo. E aí eu dizia assim, gente, eu não vou aguentar passar 4 meses sem comer doce. Mas aí, no decorrer da dieta, a gente começou a focar. E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa para matar essa minha vontade de doce, mas sem sair da dieta, na época. E foi quando eu comecei a fazer uns testes em casa, mas era tudo muito o famoso fit, que era tudo à base de whey com pasta de amendoim. Não era saboroso? Não, não era. Mas pra mim, naquela época, naquele período que eu tava sem nada de doce, meu paladar tava gritando por doce. Então, qualquer coisa que fosse um pouco doce, pra mim já era bom. Sim. E aí eu comecei a fazer esses docinhos em casa, só pra matar ali minha vontade. Mas não era aquela coisa profissional, com cara de doce tradicional, com textura, com sabor, não. Era só pra matar minha vontade. Era o famoso doce fit com whey e pasta de amendoim. Então, nesse período, eu comecei a perceber que muita gente também sentia a mesma necessidade de querer viver um estilo de vida saudável, seguir a dieta do Nutri, mas sentia vontade do doce. E a gente tem a impressão de que a comida que é saudável, ela é ruim, ela é sem graça, ela não tem sabor. A gente tem essa impressão, né? Não, mas é verdade. A alimentação saudável, ela é muito rotulada como algo ruim, principalmente doce. Então, falar assim, muita gente nem tem noção de que existe doce saudável, funcional. E as pessoas que sabem, quando normalmente elas sabem que existem, elas ficam tipo assim, será? Mas isso é bom? Como assim doce saudável? Porque quando a gente pensa em doce, a gente concilia algo que vai te engordar muito, que vai fazer muito mal para a tua saúde. Sim. Então, é muito comum a gente ouvir assim, eu não posso comer doce, porque vai me fazer mal. Então, a gente sempre faz essa relação do doce com algo muito ruim. Sendo que, na verdade, existe forma de tu consumir doces sem prejudicar a tua saúde. Olha. E esse é o nosso maior propósito. Só muito que, antes da Érica Thaís Doces Saudáveis, eu era advogada. Certo. Pois é, a gente se conheceu, gente, assim, pessoalmente mesmo em um café, onde ela me contou que ela era advogada. E como eu tinha te conhecido, cheguei no teu Instagram já como Érica Thaís Doces Saudáveis, e é um Instagram lindo. Gente, lindo, lindo, lindo. Dá vontade de... A gente já come com os olhos, né?
E aí, eu não associava, eu não imaginava que você era advogada. Me conta essa história. Pois é, muita gente acha que eu sou nutricionista, mas nem imagina que eu era advogada. Eu fiz Direito e me formei em 2021. Nesse período, que foi o período que a gente estava ali fazendo acompanhamento com o profissional, iniciando nosso estilo de vida mais saudável, mudando, né, nossos hábitos. Nesse período, eu estava formando em Direito e eu queria ser juíza na época. E aí me formei, peguei meu OAB e comecei a advogar. No entanto, eu advoguei por pouco tempo. Advoguei acho que uns 2 meses só. Bem pouco, né? Bem pouco. Porque nesse período que eu me formei, que eu peguei o OAB, eu já comecei a engatar estudos para concurso da magistratura. Só que quando eu queria não fazer nada, entrar em procrastinação, eu ia fazer o quê? Receitinhas. Eu dizia assim, não, isso aqui tá muito chato, vou parar rapidinho para fazer uma receita aqui, só para descansar minha mente. E ficava ali pesquisando, fazendo teste. Aí eu gostava muito de estudar sobre gastronomia funcional, tudo relacionado para o doce, aos tipos de farinha, as funções das farinhas sem glúten, porque era uma realidade que eu vivia. Então, Sim. Eu vivia aquele estilo de vida. Foi uma necessidade tua ali. Foi uma necessidade minha e do meu marido em casa, né? Então, eu comecei a perceber que aquilo era muito bacana. Eu disse, gente, as pessoas precisam saber que é possível tu comer um doce gostoso e saudável ao mesmo tempo. Sem precisar te prejudicar. Isso é um sonho. E aí foi que eu decidi a me profissionalizar mais, a estudar mais e a testar mais. Porque o que eu queria? Eu queria sair daquela fase de doce com whey e pasta de amendoim e queria fazer doces mais profissionais, mais parecidos com o tradicional no que se refere à textura, a sabor, à aparência. E foi aí que eu comecei a fazer os testes em casa. E eu ainda estudava para magistratura nessa época ainda. Fazia os testes em casa e levava para academia. Sim. Aí o pessoal gostava. Gente, isso aqui não é possível que isso aqui não tem glúten. Não é possível que é 0 açúcar. Meu Deus. Gente, é possível. E foi aí que eu comecei a perceber que existia um mercado que estava precisando, ali uma demanda gigante de pessoas que gostam de doce, mas querem viver um estilo de vida mais saudável. Ou porque escolheu mesmo viver um estilo de vida mais saudável, com bem-estar, ou porque tem alguma restrição alimentar, como diabéticos, intolerantes à lactose, intolerantes a glúten. Sim. E outras alergias, né? Sim. Toma água, gente. Pode tomar água, fica à vontade. Thaís, e assim, eu fico imaginando que as pessoas não conhecem esse mundo e talvez muitas pessoas não queiram entrar em uma vida de alimentação saudável justamente por esse bloqueio com o doce, né? Sim. Porque, assim, pelo menos, essa seria uma trava minha. Vou te dar um exemplo. Quando eu pensava em entrar para um processo de emagrecimento, talvez começar a me alimentar melhor, né, etc., eu ficava assim, porque eu não sou tão apegada com o doce, eu sou mais pro salgado, mas é aquela pessoa que come o salgado, daqui a pouquinho ela quer um pouco de doce, né? Normal. E aí, mas tem o período da TPM, que eu não sei se você, mulher que tá em casa, se você não fica assim com aquela vontade quase que incontrolável do doce. E eu era essa pessoa. Então, assim, eu sou ainda essa pessoa. de que tem aquela Todas vontade. nós somos. Hashtag todas nós somos. Que fica com aquela vontade de doce nesse período, né? E as minhas filhas também. As minhas filhas já, né, passam por essa fase. E elas também têm essa mesma ansiedade, essa mesma vontade pelo doce nessa mesma fase. E aí, isso é algo que às vezes te restringe. Poxa, mas eu vou comer saudável, mas aí eu vou acabar com tudo. Quando chegar na parte da TPM, eu vou acabar com todo o processo. Então, eu nem vou fazer. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Comentem aí se vocês já passaram por isso. Porque é uma coisa que me impedia, assim, de começar uma vida saudável. É porque, na verdade, o ser humano ele é muito 880. Sim. Então, o que acontece? Eu vou ficar... Às vezes, ele não tem necessidade nenhuma de fazer isso, porque tem situações e situações. Tem situação que realmente a pessoa precisa ficar sem qualquer tipo de doce, uma situação muito específica, ou uma alergia, ou alguma situação muito específica. E aí, tudo bem. Pessoas que não têm restrição nenhuma, ter uma vida, já é uma pessoa saudável, porque não tem nenhum tipo de restrição alimentar, e ela quer 880. Não, porque eu não vou comer nenhum doce de jeito nenhum. Mas tu pode comer teu doce. Eu acho interessante a gente sempre fazer essa substituição, sabe? Essa escolha inteligente. Então, por exemplo,
segue a dieta do teu nutricionista, vai para academia, faça sua atividade física, beba bastante água, tenha uma vida, um estilo de vida saudável. Quando quiser comer um docinho, coma. No entanto, faça escolhas mais interessantes. Então, hoje é possível tu comer um doce quando te der uma vontade. Eu quero comer um doce. Tu pode escolher o doce, um doce que seja gostoso, funcional à tua saúde, que vai te saciar e que vai te deixar com a consciência mais leve, porque não vai te causar mal-estar, porque geralmente o doce tradicional ele causa mal-estar para quem é realmente, geralmente intolerante à lactose, a glúten, sofre bastante, porque a gente fica inchado, com a barriga ali enjoada, então causa esse efeito, o glúten, a lactose. Então, acho que dá para flexibilizar, sim, a situação. Não dá para comer doce, nem, mesmo sendo doce saudável, funcional, zero açúcar, zero lactose, não dá para você comer o dia inteiro e querer que aquele doce, tu não vai ganhar nenhuma caloria, tu vai ganhar caloria. Então, tu precisa ter esse equilíbrio. Isso é importante, né? Até nisso, até para escolher comer um doce mais saudável, você precisa ter esse equilíbrio. Sim. Então, a gente não pode querer pegar um único doce e colocar a responsabilidade nele, porque vai me engordar ou vai me emagrecer. Nem o doce tradicional com açúcar tem esse poder de te engordar. Mas sim um conjunto de hábitos, né? Então. Sim, até porque eu acredito que o que tua marca vem fazendo é gerar níveis maiores de consciência, exatamente, né, sobre essa alimentação. É possível? Pode ser prazeroso? Pode. Mas também você precisa ter aquela cautela, aquele cuidado com você mesmo. Exatamente. Eu vejo o que acontece muito geralmente. Eu vejo que as pessoas são muito preocupadas com calorias. É importante? É importante. Principalmente quando você está em fase de emagrecimento. Sim. Então, se você está em fase de emagrecimento é o quê? Nada mais é que tu gastar mais energia e consumir menos calorias. Sim. Emagrecimento é cálculo. Então, tu vai gastar mais e consumir menos. Mas, às vezes, a gente se prende tanto a calorias que eu acredito que tudo é uma questão de equilíbrio. Então, se tu já tem uma vida, um estilo de vida, a gente prega muito a questão do estilo de vida. Sim. Não ficar ali preso estritamente à dieta e à atividade física. Ou só a dieta. Porque o estilo de vida saudável é você dormir bem, é estar rodeado de pessoas que vão te fazer evoluir. Sim. É ler bons livros, é consumir bons conteúdos, ouvir boas músicas, consumir alimentos de verdade. Eu sempre falo muito sobre consumir alimentos de verdade, que é tu consumir legumes, frutas, comidas ricas em fibras, comidas artesanais. E não ficar preso somente a calorias, sabe? Porque às vezes um produto ele tem baixa caloria, mas ele não é tão saudável assim. Sim. Então pode acontecer muito, chegar no mercado, tá lá um produtozinho considerado como fit, tem lá 20 gramas de proteína, mas ele não é tão saudável, não vai ser funcional para tua saúde, porque tu vai olhar a lista de ingredientes, tá cheio de aditivo químico. Então, nem tudo que é baixo caloria vai ser saudável funcional. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informações. De informações e levar a vida com mais leveza e não colocar a culpa em um único alimento. Então, eu vou colocar a culpa só no açúcar, ou só no leite, ou só no trigo, ou só no doce tradicional. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de controle. Então, se tu encontra uma opção que, além de ser gostoso, tem uma aparência boa, vai te satisfazer e ainda por cima vai fazer bem para tua saúde, por que tu não vai escolher essa opção, sabe? Sim. Então, é isso. É isso. Érica, como foi a aceitação do mercado quando você começou? Nossa, eu vou fazer isso aqui realmente como um negócio, porque eu acredito que as pessoas precisam. Como foi esse processo? Você sentiu que o mercado abraçou ou que teve uma resistência? Não, eu senti que abraçaram muito. Porque antes de iniciar, de oficializar a Érica Tarridos Saudáveis, eu já postava ali no meu Instagram pessoal e as pessoas já ficavam com água na boca. Porque eu sempre prezei muito a atenção confeiteira. Prestem atenção. Principalmente da confeitaria saudável, hein, que está começando agora. A aparência conta muito. É claro que tem que estar gostoso. Tá gostoso é o mínimo. Porque tu não pode vender algo ruim pro teu cliente. Sim. Mas a aparência, o desejo, principalmente na rede social, conta muito. Então, eu já fazia isso antes na minha página pessoal. E as pessoas ficavam assim, começa logo a vender. Porque eu fazia pra mim. Sim. E aí as pessoas, vende.
Então tá, vamos ver aqui como que vai funcionar a questão de fazer esse negócio, esse hobby virar um negócio. Porque é diferente, né? Quando tu tá ali fazendo só por hobby, depois você tem que transformar no negócio. Porque traz uma seriedade e Muito tudo. maior. Ainda mais quando nesse nicho de alimentação saudável, que tu trabalha com pessoas que têm intolerância, restrições, tu tem que estudar bastante, tá ali por dentro do universo da gastronomia funcional. Sim. E nesse momento você pensou, vou transformar isso aqui em negócio e vou entrar com tudo. Eu imagino que tudo que tu faça, tu queira fazer ele muito bem feito. Acertou. Eu passei 3 meses, Raíssa. 3 meses me organizando. Claro que a gente não pode confundir com querer perfeição e não começar nunca. Então, verdade. acontece muito, assim, de pessoas que me seguem, das meninas que estão começando, querendo muito começar, mas não começam nunca porque elas querem algo muito perfeito. E aí, nisso, a gente já vai fazer quase 3 anos. E tem gente que nunca começou porque quer perfeição. Então, tem que ter cuidado com isso. Eu passei 3 meses me organizando, estudando sobre marketing, mas o marketing tendo mais noção de cada área, né? Sim. Desprendendo um pouco de receitas. Então, as receitas ali foi o primeiro passo, que eu tinha que saber fazer alguma coisa, porque eu não sabia fazer nem bolo de pacotinho, de mercado. Meu Deus, gente. Pra te ver como são as... Eu não sabia. A minha vida era fazer tudo, era com pasta de amendoim. E aí eu queria deixar mais cara de confeitaria. Eu queria... O que eu queria? Proporcionar esse momento, sabe? De prazer ali para uma pessoa que, nossa, preciso comer um doce. Porque quando a gente pensa em comer doce, a gente pensa nisso, né? A gente imagina um doce muito bonito, né? Quando a gente pensa. Exatamente. Então, antes de iniciar, de fato, a Erika Thaí Doces Saudáveis, eu busquei essas referências, inspirações. Busquei muito bem definir meu público. Busquei o que eu queria de fato, o que eu queria proporcionar. Quanto que eu iria precisar investir inicialmente. Porque eu... comecei só com o básico mesmo, com o que tinha que começar. E foi. Depois de 3 meses, eu já postei no Instagram, gente. Bem-vindos a Erika Thaí Doces Saudáveis. E foi assim. E aí eu fui melhorando com o passar do tempo. Minhas embalagens de hoje não eram as embalagens do início. Sim, tem vários passo a passo que no meio da construção a gente vai ajustando, né? A gente não começa perfeito. Tem até uma frase que eu acho que fala assim, se você começou perfeito, começou muito atrasado. Tipo, tipo assim, alguma coisa muito, né? Então, assim, é impossível, você vai reajustando, você vai reorganizando. Então, assim, a tua empresa, quando começou para agora... né? Você deve dar um orgulho, né? Mas eu tenho muito orgulho, muito, porque quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, eu aprendi muita coisa que hoje que eu faço, mas que antes eu fazia e que hoje eu não faço mais de jeito nenhum. Mas alguns clientes que são dessa época, eles falam assim, Erika, mas desde quando tu já começou com tudo tão organizadinho, e eu acho tão legal. Ai, mas quando eu comparo, né, o tempo ali, são 2 anos. Teve a evolução. Teve. Não só no que se refere a embalagens, mas evolução de receitas mesmo, que eu comecei com receitinhas mais simples, que nem era tão boa assim, sabe? Mas eu fazia assim mesmo. E hoje as receitas são mais... A gente tenta deixar ela mais profissional possível, mas... Você foi descobrindo um mundo de possibilidades, nossa, né? existe muito. Muita gente não sabe disso, mas existe. Sim. As pessoas ficam assim, como que é possível que isso aqui seja sem açúcar? Porque as pessoas acham que só o açúcar adoça. Nossa, entendeu? sim. E dentro da gastronomia, existem vários alimentos que adoçam tão bem quanto o açúcar, mas que são... ou baixo em calorias, como os adoçantes naturais, por exemplo, o stevia, xilitol, que são baixos em calorias, mas que adoçam tão bem quanto. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi falando aí, eu fui imaginando várias situações. Eu acredito que quando a gente faz um trabalho bem feito no mercado, a gente se torna inspiração para muitas pessoas, né? As pessoas começam a ver o teu movimento e elas se inspiram no teu movimento. Desde quando você começou para cá, você sente que surgiu o interesse de mulheres que são confeiteiras, que trabalham, não necessariamente somente com o saudável, mas de modo geral. Você acha que ela olhou para você e se inspirou e chegou a perguntar como que faz? Você já chegou a dar dicas, direcionamentos? Me conta como tá isso. Todo dia. E eu fico muito feliz por isso, de verdade. Assim, todos os dias eu recebo no meu direct
mensagem, histórias assim, incríveis de pessoas que chegam na minha página, olham ali no Instagram minha história de transição de carreira, e elas se identificam bastante porque querem sair ali da área atual que elas estão e tem um sonho de entrar na confeitaria saudável. Mas elas têm receios, né? Assim como eu tive também. Então, tem muitos medos para começar. Muitos medos. Então, todo dia eu recebo esse tipo de mensagem, pessoas se identificando. Ou mensagem de pessoas que já começaram, mas tem dúvida do dia a dia, do processo interno. Será que eu tô acertando? Será que eu tô errando? Receitas, e eu gosto demais. Inclusive, tem umas que ainda falam assim, Érica, me cobra, que eu tô achando injusto tu ficar me orientando desse jeito. Eu digo, lá, sei quanto é que eu vou cobrar. Aproveita. Por enquanto, receba a bênção. Mas eu gosto muito, eu fico muito feliz. Inclusive, tem algumas que me mandam a evolução delas, assim, olha, gente, como eu aprendi mais. E eu fico feliz demais, porque é um dos propósitos, sabe, do meu negócio. De eu estar ali na Érica Taidos Saudáveis, não só para fazer doces e vender e ganhar dinheiro, assim, porque eu estou vendendo produto. Érica, isso é lindo. É lindo porque, assim, vamos ser sinceras, a gente sabe que o mercado feminino, ele é muito competitivo. Ele traz muitas dificuldades e eu até sinto que, acredito que de 2020 para cá, houve uma construção de relações femininas apoiando outras relações femininas, né? No mercado, o mercado tá ficando mais bonito, mais florido. Tá mais unido, sim. Eu tô vendo esse movimento, mas a gente sabe que ainda existe. E que tem profissionais que são resistentes às suas próprias ideias e elas se blindam muito, né? Eu não quero mostrar isso aqui para as pessoas. E até deixam de construir um conteúdo informativo, educativo, que conecta com o seu público-alvo ali e que até te faz vender, te traz mais resultados. E ela para um pouco de estar postando, de estar mostrando no seu dia a dia com receio da concorrência. E esse teu movimento de apoiar, de pegar na mão, de instruir, de direcionar, de entregar teu ouro, né? Teu conhecimento para as pessoas que chegam a ti, essa acessibilidade. Isso. É muito lindo, né? E que bom ter profissionais como você no mercado. Então, assim, gente, se você conhece alguma amiga que faz bolos, que faz doces, que está, de alguma forma, nesse mercado, já encaminha agora, não esquece, não deixa para depois, não, para você não esquecer, já encaminha agora, né, para essa sua amiga, porque é uma inspiração, para que elas possam te seguir e te conhecer, porque não é fácil receber instruções, conhecimentos sérios, de profissionais sérios como você, e que realmente tem essa conexão e esse propósito de transbordar na vida do outro. Então, parabéns pela tua postura. Obrigada. Eu fico emocionada porque quando eu comecei, eu não tinha referência nenhuma, porque todo mundo achava que eu fosse seguir na carreira jurídica e foi até um espanto para muita gente. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu sei como é ruim tu começar algo e tu não ter noção de nada, tu ficar perdido, com medo de dar os passos, porque quando a gente inicia, são várias dúvidas. Será que eu tô fazendo certo? Eu não sei por onde ir. E eu tinha todas as dúvidas que chegam no meu direct das meninas, são as mesmas dúvidas que eu tinha e que eu ficava doida atrás e ninguém me orientava. Sim. Então, sempre que eu posso responder, eu respondo. Eu não sei até quando eu vou conseguir responder rápido, porque hoje eu já consigo responder bem rápido, assim. E eu fico inquieta quando eu vejo mensagem lá para responder. Então, eu acho que essa questão de, como tu acabou de falar, né? Sobre, eu sei as informações, mas eu não vou postar, não vou fazer um conteúdo, porque eu vou passar para as outras pessoas, vou criar concorrência. Sim. Eu acho que isso é um pensamento pequeno, porque conhecimento só é válido quando ele é repassado, quando ele é compartilhado, né? Sim, eu acredito que a gente aprende até mais. A gente aprende muito. E outra, tu ter um negócio, uma empresa de doces ou qualquer outro tipo de empresa de alimentos, só receita não vai te salvar. Às vezes a pessoa, eu não vou compartilhar fornecedor porque vão comprar no meu... Receita é só um dos pilares para te ter um negócio. Não vai salvar. Então, são outros pilares muito mais importantes do que a receita por si só. Então, tem que compartilhar mesmo, tem que ajudar, tem que ensinar, tem que fazer logo essa mulherada crescer também, que está querendo, e apoiar. Então, o que eu puder fazer,
vou fazer. Esse movimento é lindo demais. E é muito bom a gente encontrar pessoas que também passam pelas mesmas dificuldades que a gente no nosso mercado. Por exemplo, eu acredito que você recebe dúvidas de falar, poxa, eu passei pela dificuldade da aceitação, às vezes, familiar. Passei pela dificuldade da aceitação do ambiente, das pessoas. Ou eu tenho medo de investir, porque é óbvio que vem o investimento. Né? Eu tô com medo de dar esse passo financeiro mesmo, para esse negócio de repente não dar certo, né? E assim, gente, isso é em todo mercado. Em todo mercado existe esse medo, né? Então, eu acredito que você é luz para muitas pessoas em relação... Graças a Deus. Em relação a esses passos, a esses medos. Olha, é por aqui, dá sim. E eu também tenho medo, tá? Olha... Até hoje eu tenho medo. Sim. A gente tomou um passo agora muito interessante, muito importante, recentemente, que eu vou já compartilhar com vocês. E que, gente, deu medo. Mas até hoje eu sinto ali algumas inseguranças. Até hoje eu tenho receios. Até hoje eu erro muitas receitas. Muita. E assim, a gente gasta muito. Porque nos testes, né? Nos testes, porque os insumos são caros. Então, a gente faz ali vários testes que não dão certo de primeira. E para que dê certo um produto para entrar no meu cardápio, ele precisa ter textura, aparência e sabor. Senão... Não vai. Então, assim, o mesmo medo que vocês têm são os medos que eu tenho, que Raíssa tem. Sim, com certeza. Qualquer outro empresário tem durante toda a trajetória. E aí, o que muda é a fase, né, que a gente está vivendo. Então, os medos que talvez quem está começando tem agora, não é o mesmo que eu tenho. Eu tô com outros medos. Outros medos. A gente vai avançando e os medos vão ficando diferentes. E é só que a gente tem que buscar sempre ferramentas para amenizar esses medos e não deixar com que esse medo te impeça de evoluir, de avançar. Sim. Então, a gente sempre busca. Então, um dos meios que eu sempre busco, eu gosto muito de ler conteúdo de desenvolvimento pessoal, conteúdos de alta performance. E eu sou uma pessoa muito religiosa também. Sim. Então, eu acredito muito em Deus, na fé. Então, tudo isso me ajuda bastante a seguir em frente. Isso é muito legal, porque as pessoas, elas podem ser elas mesmas e ter a sua essência, como você trouxe aqui, né? Sou muito religiosa. As pessoas podem ser elas mesmas empreendendo, então, tendo a conexão ali com Deus, com todos os pilares, né? O emocional, o espiritual, o mental, o físico. Então, tudo isso é importante. Isso fortifica o CPF. Mas é isso mesmo. Então, são vários pilares aí para empreender. E não é fácil não, gente, mas façam, começam, porque é tão bom ter a nossa própria marca e acreditar. No início vai ter o desafio. Acho que cada um tem seus desafios, né? Então, quem é mãe e precisa empreender dentro de casa e cuidar de filho, e às vezes nem tem apoio do marido, não tem apoio de ninguém, porque acha que é loucura, é muito mais difícil. Tem hora que a gente também acha que a gente é louca, né? Tem isso. Mas eu vou falar uma verdade aqui. Eu acho que todo mundo que empreende tem que ser um pouco doido. Ninguém é 100% normal, não, que empreende. Porque se tu não for meio doido, tu não vai, tu não faz. Não vai, Porque são muitos desafios, assim. Porque o negócio te trava mesmo. E você acaba não dando os passos. Não, e todo dia é uma bomba. Mas é bacana, é legal. Assim. É com emoção ou sem emoção? Aí ele, eu quero empreender. Então é com emoção. Vai. É tu pegar um sonho teu e botar pra frente e as pessoas te apoiarem e compartilharem do teu sonho. É muito legal, gente. Não tem preço, não. Não tem preço. Agora eu quero saber onde que as pessoas te encontram para ter acesso a você e saber mais sobre o teu trabalho, sobre a tua marca, para comer também, que essa parte é importante. Gente, olha, vocês vão viciar, eu tô logo avisando. Mas assim, não queiram consumir só o doce da Erika Thaís doces saudáveis o dia inteiro. Vocês precisam... Importante essa informação, viu? Sigam a dieta do Nutri de vocês. Façam atividade física. Quando der vontade de comer um docinho, opte pelo nosso doce. Que é um doce que, além de ser gostoso, vai fazer bem pro teu organismo. Porque são doces funcionais à saúde. Então, faça isso. Para encontrar a gente, é só acessar o Erika Thaís Doces. Estamos no Instagram, assim. E em breve inauguraremos um ponto físico, porque até então era só delivery, né? Então, quem é nosso cliente sabe que até então era só delivery iFood ou retirada na minha própria casa, que é assim que era antes. Sim. E aí foi crescendo, foi chegando mais gente. Decidimos dar esse passo
de inaugurar um ponto físico para retirada, receber os clientes de forma mais confortável, aconchegante, do jeito que eles merecem, porque nossos clientes são assim, não é porque são meus clientes não, mas são maravilhosos demais. Por isso que eu, né? Ó, Ó, sou maravilhosa, entendeu? Você também é maravilhosa, então você tem que ser cliente. se você, eu tenho certeza que você é maravilhosa, será nossa cliente, porque nosso cliente é maravilhoso. Então, Érica Thaís Doce, em breve loja física, eu ainda não vou divulgar o local, porque a gente ainda deixando tudo muito lindo, e em breve eu vou divulgar nas redes sociais. Então não perca a oportunidade de seguir, tá? Pra você Já ficar por segue, dentro de Érica tudo. Thaís Doce, embora viver o lado doce e saudável da vida com a gente. Foi um prazer imenso. Estamos chegando aqui ao final. Muito obrigada. Obrigada, eu amei tanto. Foi bom, né? Demais, meu Deus. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final, né? Assim, tristinho já, porque tava maravilhoso o nosso papo. Demais. Mas eu quero que você possa compartilhar esse episódio com outras mulheres, com outras pessoas. Você não tá levando só informação, você tá levando informação e saúde e possibilidades, né? Da pessoa realmente querer cuidar de si e saber que pode ser bom. Pode viver momentos inclusivos, momentos de prazer, sem Sim. precisar de abrir mão de doçura. Que ninguém Sim. merece ficar sem doce, né? A gente que é mulher sabe que a vontade de doce grita, então é possível, viu, gente? É possível, é possível. Muito obrigada. Obrigada, Raíssa, pelo convite. Estou muito feliz mesmo de ter participado, ter tido essa oportunidade de trazer aqui algumas mensagens, algumas palavras. E obrigada. Obrigada. Esse foi o Poder do Salto, uma realização Media Hub 92. Muito obrigada por estarem aqui, assistirem até o final. E é isso, até o próximo Poder do Salto. Tchau, tchau. Ah, acabou. Não é pra acabar não.